Tudo bem, alunos do 8º ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre potenciação. Então aqui, ó, expoente inteiro positivo. Então aqui, exemplo. Aqui na letra A, então aqui eu tenho 3 elevado à quarta. Então aqui eu tenho, ó, a base da potência e o expoente. O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. Então aqui no caso aqui eu vou multiplicar o 3 4 vezes. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então aqui eu tenho, na letra B, menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado, eu vou multiplicar o menos 2 duas vezes. Então vai ficar menos 2 vezes menos 2, que é igual a menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Na letra C, menos 2 elevado a 3. Então agora eu vou multiplicar o menos 2 3 vezes. Então vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual menos vezes menos, mais e mais vezes menos, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Letra D. Menos 1 sobre 6 elevado a 3, que é igual. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 1 sobre 6, que é a base, e vou multiplicar 3 vezes. Então, fica menos 1 sobre 6 vezes menos 1 sobre 6 vezes menos 1 sobre 6, que é igual. Menos vezes menos, mais, mais vezes menos, menos 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Letra E. Menos 1,4 elevado ao quadrado. Então, menos 1,4 ao quadrado vai ficar menos 1,4 vezes menos 1,4, que é igual. Menos vezes menos vai ficar mais. 1,4 vezes 1,4, 1,96. Certo? Então aqui eu tenho, ó, quando o expoente for par, a potência é sempre um número positivo, ó, expoente par, que o resultado positivo. Agora, quando o expoente é ímpar, o resultado aqui, ó, tem o mesmo sinal da base. Vai seguir o sinal da base. Então aqui a base é negativa, o resultado aqui vai ser negativo. Certo? Letra F. 6 elevado a 1. Quando o expoente é 1, o resultado é a base. Então 6 elevado a 1 é igual a 6. Letra G. 5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 diferente de 0, o resultado é 1. Então 5 elevado a 0, o resultado vai ser 1. Certo? Então agora eu tenho propriedades das potências. Propriedades das potências. Então agora, propriedade das potências. Então aqui eu vou trabalhar com potências de mesma
base. Então eu tenho algumas propriedades aqui, ó. Então, exemplo. Então, propriedade 1, eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Então eu tenho aqui, ó, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 3, certo? Então aqui eu tenho a mesma base aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 3. Então eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então o que eu faço aqui, ó? Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então aqui vai ficar 5 elevado a 2 mais 3, 5. Então vai ficar 5 elevado a 5. Segunda propriedade. Agora a segunda propriedade diz o seguinte, ó. Então aqui eu tenho 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a quarta, que é igual. Então a segunda propriedade eu tenho a divisão de potências de mesma base. Então a divisão ela pode aparecer assim, ó, na forma de fração ou assim, ó, 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a quarta. Pode aparecer dessas duas formas aqui, ó. Quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então aqui eu conservo a base, que é o 3, e subtraio os expoentes. 6 menos 4, então vai dar 2. Então aqui eu tenho 3 elevado ao quadrado. Terceira propriedade. Então um exemplo aqui, ó. 2 elevado ao quadrado elevado à terceira. Então aqui eu tenho uma potência de potência. Então quando eu tenho uma potência de potência, o que eu faço aqui, ó? Eu vou conservar a base, que é o 2, e vou multiplicar os expoentes. Então vai ficar 2 vezes 3. Então vai ficar 2 elevado a 6. 4. Então no quarto exemplo eu tenho aqui, ó, 2. Vai ficar assim, ó, 2. A elevado a 3. B elevado ao quadrado. Tudo isso aqui elevado a 5. Então agora a minha base é um produto. Então eu tenho 2 vezes A elevado a 3 vezes B ao quadrado elevado a 5. Então eu vou pegar cada fator aqui e vou elevar a 5. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a 5 vezes A elevado a 3 elevado a 5 vezes B ao quadrado elevado a 5. Certo? Então eu elevo aqui, ó, cada fator ao expoente 5. 2 elevado a 5 é igual a... O 2 multiplicado 5 vezes vai ficar 32. A terceira elevada à quinta vai ficar... Você vai multiplicar aqui, ó, vai ficar A elevado a 15. E esse B ao quadrado elevado a 5, você vai multiplicar aqui, ó, vai ficar B elevado a 10. Certo? 32, A elevado a 15, B elevado a 10. 5. Agora é a mesma propriedade aqui, ó, só que agora eu tenho o seguinte, ó, uma divisão. Então aqui eu tenho, ó, 5 sobre 2 elevado a 3. Então aqui, ó, eu vou pegar o 5 e vou elevar a 3. 5 elevado à terceira. E vou pegar o 2 aqui e também vou elevar a 3. Certo? 5 elevado a 3, eu vou multiplicar o 5 3 vezes. Vai ficar 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. 2 elevado a 3 é o 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então o resultado aqui vai ficar 125 sobre 8.
Então agora eu vou falar de expoente inteiro negativo. Então vou colocar aqui, ó, expoente inteiro negativo. Então, no caso agora, expoente inteiro negativo. Na letra A, eu tenho 5 elevado a menos 3. Então, o que acontece? Quando o expoente é negativo, eu vou inverter a base da potência e o expoente negativo fica positivo. Então, aqui eu tenho 5 elevado a menos 3 sobre 1, né? 1 não aparece. Invertendo a base vai ficar assim, ó. 1 sobre 5 elevado a 3. Esse expoente negativo fica positivo. 1 sobre 5 elevado a 3 é igual a 1 sobre 125. Letra B. 1 sobre 4 elevado a menos 2. Expoente negativo, eu vou inverter a base. Então aqui vai ficar 4 elevado a menos 2, vou passar isso aqui para cima, vai ficar assim, ó, 4 elevado ao quadrado. Expoente negativo fica positivo. Esse 1 aqui, ó, passa para baixo aqui, ó, não precisa aparecer 1 aqui não. Então fica 1 sobre 4 elevado a menos 2 é igual a 4 elevado ao quadrado, que é igual a 4 vezes 4, 16. Letra C. 1 sobre 2 elevado a menos 2. O expoente aqui é negativo, eu vou inverter a base da potência. Então aqui vai ficar 2 sobre 1. Então no caso 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1. O expoente negativo fica positivo. Então isso aqui, ó, é a mesma coisa que 2. No caso, 2 sobre 1 elevado ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Certo? Na letra D, eu tenho 3 sobre 2 elevado a menos 1. Então aqui o expoente está negativo, ó, menos 1. Eu vou inverter a base da potência, 3 sobre 2 vai ficar 2 sobre 3 elevado a 1. Expoente negativo fica positivo. 2 sobre 3 elevado a 1 é igual a 2 sobre 3. Certo? Então agora, potências de base 10. Então vamos aos exemplos. Na letra A eu tenho o seguinte, ó, 10 elevado a 5. Então eu tenho 10 elevado a 5. Então aqui, ó, como é que eu vou fazer aqui, ó? 10 elevado a 5 vai ser o quê? Para mim transformar esse número aqui, ó, 10 elevado a 5, eu vou pegar 1 e vou colocar a quantidade de zeros aqui do expoente. Ó, o expoente é 5, então eu vou colocar 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Na letra B, eu tenho 10 elevado ao quadrado. Então, 10 elevado ao quadrado vai ser 1. No caso, o expoente é 2, eu coloco 2 zeros. E na letra C, 10 elevado a 1. No caso, 10 elevado a 1 é igual a 10. Certo? Então aqui eu tenho as potências de base 10. Então agora, notação científica.
Notação científica, o que eu vou fazer? Eu vou expressar os números de um produto de dois fatores. Vou colocar assim, ó, x vezes 10 elevado a n. Esse número aqui, ó, que eu representei por x, ele é um número compreendido aqui, ó. Esse número ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, o x aqui, ó, ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ele tem que estar nesse intervalo aqui, ó. Esse número aqui, ó. E esse outro número aqui é uma potência de base 10, no caso 10 elevado a n, onde o n é um expoente inteiro positivo ou negativo. Exemplo. Então aqui na letra A eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho esse número aqui, ó. Eu quero colocar nessa forma aqui, ó, notação científica. Então a primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte. Aqui, ó, esse número, a vírgula tá aqui, ó. Não aparece aqui, ó, mas ela tá aqui, essa vírgula. Aqui tá a vírgula. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Então vou colocar essa vírgula aqui, ó. Pegar essa vírgula aqui, eu vou andar com ela para a esquerda e vou colocar ela aqui, ó. A vírgula vai ficar aqui, ó. Certo? Então vai ficar esse número aqui, ó. Vai ficar o número 1. Então você vai colocar 1 vezes, colocar a base 10. Agora eu vou andar com a vírgula para a esquerda, ó. Então a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu andei 8 casas para a esquerda. Então vai ficar 8 positivo. Isso aqui, ó, no caso, quando aqui é 1, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 8. E 1 vezes 10 elevado a 8, basta você colocar simplesmente 10 elevado a 8. Certo? Letra B. Agora eu tenho o seguinte, ó. 0,00001. Então aqui agora, o que acontece? Ó, a vírgula está aqui, ó. Então, eu vou andar com essa vírgula para a direita. Então tem que colocar a vírgula aqui, ó, agora, ó. Tem que colocar a vírgula aqui. Porque o número, esse primeiro valor aqui, ó, ele tem que estar nesse intervalo aqui. Então agora a vírgula está aqui, ó. Então vou colocar 1 aqui, né? Vai ficar 1 vezes. Coloco a base 10. A vírgula está aqui, ó. Eu vou andar com a vírgula para a direita. Então vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu andei 5 casas para a direita. Então, o expoente vai ficar negativo. Então vai ficar menos 5. Certo? Então agora o expoente fica negativo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então agora, como eu andei com a vírgula para a direita, então vai ficar menos 5. E 1 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a 10 elevado a menos 5. Certo? Letra C. 700. Então aqui é a mesma coisa, ó. 700, a vírgula está aqui, ó. Vou ter que colocar a vírgula aqui, ó. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então aqui eu tenho 7, ó. Então agora eu vou colocar 7 vezes 10. No caso aqui, ó, 2 casas para a esquerda. Vai ficar 2 positivo. Então fica 7 vezes 10 ao quadrado. Nesse caso fica assim, 7 vezes 10 ao quadrado. E na letra D, eu tenho 0,06. Então a vírgula está aqui, ó. Então agora eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita.
Então aqui eu tenho 6, ó, vai ficar 6 vezes 10. No caso aqui eu andei 1, 2 casas para a direita. Então vai ficar menos 2, certo? Então fica 6 vezes 10 elevado a menos 2. Então agora a gente vai simplificar expressões. Simplificação de expressões. Então agora eu vou simplificar expressões. Então aqui, ó, exemplo. Então aqui na letra A, eu tenho o seguinte, ó. 12 vezes 10 elevado a menos 3. Então vou colocar, ó, 12 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a 9. Dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado à quarta. Então aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa expressão aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, olha, é o seguinte, ó, aqui em cima eu tenho multiplicação. Então aqui eu tenho 12 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a 9. Então eu posso juntar essas três potências de base 10 somente em uma base 10. Então eu vou pegar esse 12 que está na frente aqui e vou colocar, ó, 12 vezes 10 e vou aplicar as propriedades das potências de mesma base. Então aqui tudo aqui é base 10, ó. Então eu vou conservar a base 10 e vou somar os expoentes. Vou somar algebricamente. Então eu tenho menos 3 menos 4 vai ficar menos 7. Menos 7 mais 9 vai ficar 2 positivo. Então fica 12 vezes 10 ao quadrado. Dividido. Embaixo aqui vai ficar, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 4. Então fica 3 vezes 10. Então vou juntar essas duas bases aqui, ó. Vou conservar a base 10 e vou somar os expoentes, ó. Menos 1 com mais 4 vai ficar 3. Então fica 12 vezes 10 ao quadrado dividido por 3 vezes 10 elevado a 3. Então aqui eu posso separar assim, ó. Eu posso colocar 12 sobre 3 vezes 10 ao quadrado dividido por 10 elevado a 3. Então aqui, ó, dividindo 12 por 3, então 12 dividido por 3 vai ficar 4 vezes 10. Então aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Eu vou conservar a base 10 e subtrair os expoentes. 2 menos 3 vai ficar menos 1. Certo? Então o resultado vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 1. Esse número aqui, ó, tá naquele intervalo. O 4 é maior que 1 e menor do que 10. Então, correto isso aqui. 4 vezes 10 elevado a menos 1. Na letra B, eu tenho o seguinte. Na letra B, eu tenho 0,001 elevado a 4. Então vai ficar assim, 0,001 elevado a 4 vezes 100 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 5 vezes 0,01 elevado a 3. Certo? Então aqui, agora o que eu tenho que fazer? Isso aqui, ó,
eu vou transformar tudo isso aqui, ó, para potência de base 10. Então, o primeiro aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui, ó, 0,001. Então, a vírgula tá aqui, não tá? Eu vou passar essa vírgula para cá, vou colocar ela aqui, ó. Então, eu vou colocar essa vírgula. A vírgula tá aqui, eu vou colocar ela aqui, ó. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas para a direita. Como aqui é 1, não precisa aparecer não. Então vai ficar, ó. Eu vou andar 1, 2, 3 casas para a direita. Então vai ficar assim, ó. 10 elevado a menos 3. Aí eu coloco esse aqui, ó, o 4. É o expoente que está fora aqui, ó. Então acompanha a expressão. Vezes 100, a vírgula está aqui, ó. Então eu vou colocar essa vírgula aqui, ó. Como aqui é 1, vai ficar assim, não precisa colocar 1 não. Então, como a vírgula está aqui, ó, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar 10 ao quadrado, elevado a 7. Certo? Embaixo, 10 elevado a 5. Vezes esse aqui, ó. 0,01 elevado a 3. 0,01, a vírgula tá aqui, ó. Eu vou colocar essa vírgula aqui, ó. Vou colocar a vírgula aqui, ó. Então eu vou andar 2 casas para a direita. Então vai ficar 10 elevado a menos 2. Certo? Ó. 2 casas para a direita. Então 10 elevado a menos 2 elevado a 3. Agora eu vou multiplicar essas potências de potência. Então vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar 10 elevado a menos 3 vezes 4, vai ficar menos 12, vezes 10. 2 vezes 7, 14. Dividido por 10 elevado a 5. Vezes 10 elevado a menos 2 vezes 3, menos 6. Certo? Agora aqui, primeiro eu vou resolver a multiplicação, ó. Na multiplicação de potência de mesma base, então aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base, eu vou conservar a base, base 10, e vou somar os expoentes. Menos 12 mais 14 vai ficar 2 positivo. Dividido por 10 elevado a 5, vezes 10 elevado a menos 6. Agora eu vou resolver aqui dentro do colchete. Ó. Aqui tem uma divisão de potências de mesma base. Então aqui eu vou conservar a base 10 e vou subtrair os expoentes. 2 menos 5 vai ficar menos 3. Então fica 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, no caso base 10, né? Então, aqui eu vou conservar a base 10 e vou somar os expoentes. Menos 3 menos 6, menos 9. Certo? Então aqui eu simplifiquei essa expressão. Então assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 1 a 7 da apostila. Até a próxima aula.